Vamos falar de cinema e literatura. E eu vou fazer uma coisa assim que eu acho que eu tenho vontade de fazer, eu tinha vontade de fazer há um tempo, que é falar um pouquinho sobre as minhas leituras, né? Os autores que eu gosto. E hoje a gente inicia esse vídeo falando sobre algumas leituras importantes. Quero falar mais precisamente hoje de um autor, né? Chama-se José Saramago. Esse autor, claro que vocês já devem ter conhecido ele, né? Quer dizer, a obra dele. A principal obra dele, a mais conhecida, que lhe deu o prêmio de Nobel da Literatura, foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. Essa é uma obra assim extremamente importante para o ser humano entender o mundo que vive e fazer a sua relação com Deus, né? Ou seja, todo ser humano, basicamente, mesmo que ele diga que ele é ateu, ele tem a necessidade de alguma coisa que nós chamamos de espiritualidade, né? Ele tem essa necessidade de fazer pelo menos algum momento de reflexão, de introspecção, pensar em algo que tenha um poder espiritual, alguma coisa desse tipo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro do Evangelho segundo Jesus Cristo, ele começa intrigante já pelo título, né? Você já pensou nesse título aí? O Evangelho segundo Jesus Cristo. Esse livro que está aí para você ver aí, se você ainda não conhece, mas certamente já, no mínimo, ouviu falar sobre ele. O Evangelho segundo Jesus Cristo, esse título já chama atenção para você pensar no Jesus Cristo humano, não no Jesus Cristo pensado a partir da perspectiva religiosa, cristã, do modo como o Ocidente propagou, difundiu até os nossos dias, né? É o Evangelho segundo uma perspectiva humanística, uma perspectiva humana, ou seja, quando você lê o Evangelho segundo Jesus Cristo, você tem a possibilidade de acompanhar mais ou menos como se você estivesse próximo à figura humana de Jesus, como ele agiria diante de várias situações, como a sua mãe agiria diante de diversas situações que estão presentes na vida de todo um povo, de uma sociedade. As dificuldades, por exemplo, para viver, as dificuldades financeiras, a necessidade de ter um apoio, material, não é? Por exemplo, Maria teve Jesus, né, na famosa a manjedoura, você vê isso aí, né? Teve Jesus no local, numa estribaria, como se diz, onde os animais ficavam. Por que isso? Porque não tinha lugar para eles eram pobres. Mas aí, claro, essa parte aí, a Bíblia nos fala, o Evangelho nos fala. O que é que o José Saramago faz? Ele pega um acontecimento como esse aí, né, em relação ao nascimento de Jesus, e ele aproxima você da condição material e humana de Jesus e de Maria, onde você tem a possibilidade de sentir mais ou menos o que Maria sentiu, o que, digamos, no caso do nascimento de Jesus. Mais adiante você vai ver os episódios relacionados a Jesus Cristo, e aí você vai ter também a possibilidade de adentrar na perspectiva psicológica, social, contexto social e humano da época. Então você tem desde o nascimento de Jesus, aí você tem as situações que Jesus, as principais situações que Jesus viveu, né? Então o que nós temos inclusive do sofrimento de Jesus Cristo, que ele passou em várias situações, dos momentos que ele ficava só, né? Então você tem um Jesus humano. Por que isso é importante, essa obra do José Saramago?
porque ele mostra um Jesus do nosso tempo, por exemplo, mesmo considerando a época que Jesus nasceu, né, que viveu, ele mostra que, assim como todos os seres humanos que vivem na sociedade, que têm as suas dificuldades, e claro, a questão espiritual apresenta a necessidade desse vínculo espiritual. Então, é uma obra do José Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, uma obra excelente para qualquer pessoa ler, para ter uma noção mais ampla, além daquele olhar que nós temos no Evangelho, nos 4 Evangelhos de Jesus, né, no Novo Testamento, você tem um olhar do Jesus Cristo humano. Aí você perguntar, como assim? Eu não estou entendendo essa história. Você pode estar perguntando aí. Bom, é só você pensar o seguinte, ó, esqueça da parte radical, religiosa, do cristianismo, de tudo que ele pregou, esqueça dessa parte, principalmente de qualquer coisa, deixe lá qualquer coisa ligada ao fanatismo, tal, né? Pense como humano, levando em consideração cada situação que Jesus viveu, né? Que Jesus viveu, os milagres que ele fez, né? Que segundo a Bíblia ele fez, né? As situações que ele conviveu com os pobres, com a prostituta, que perdoou a prostituta, né, com o samaritano, com a samaritana, né, a situação que Jesus viveu para chegar, inclusive, a ser condenado, ser morto numa cruz, né. Aí você pense na perspectiva humana. Por exemplo, como você se sentiria em cada situação dessa, considerando o contexto histórico da sua época, considerando as condições socioeconômicas, né, considerando o contexto da época, considerando as condições políticas, considerando o assédio, por exemplo, das pessoas, a carência das pessoas, as condições de vida das pessoas, a necessidade de um líder religioso que ajudasse, que desse alento ao sofrimento, né, diante do sofrimento que cada um enfrentava, e como Jesus se sentiria, por exemplo, né? Então é isso que eu trago para vocês no que diz respeito ao Evangelho segundo Jesus Cristo. Esse é um ponto muito interessante, né? Eu vou parar aqui esse vídeo sobre essa parte do Evangelho segundo Jesus Cristo, só destacando, para finalizar, que o José Saramago, ele tem uma característica muito interessante, uma riqueza muito grande para criar as coisas, a linguagem dele, né? E ele vai utilizar de metáforas importantes para falar sobre a vida. Aí eu vou falar em outros vídeos, por exemplo, tem um livro dele muito bom também que chama-se As Intermitências da Morte, que trata de uma cidade onde as pessoas, mesmo que adoeçam, fiquem fracas, não conseguem morrer. E aí chega-se a um caos, né? As instituições não funcionam. Tem outra obra chamada Caim, outra obra também que vai questionar, vai colocar em evidência para você refletir sobre as várias situações que Caim viveu, onde ele passa por vários momentos históricos, de acordo com a Bíblia, com o Antigo Testamento. E aí a gente vai falar sobre essas obras dele, né? Hoje a gente para por aqui. No próximo vídeo a gente fala sobre esse livro do Caim, por exemplo. Então, no próximo vídeo sobre o Saramago a gente fala sobre esse livro do Caim. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like e também se inscreva, ative o sininho para receber as nossas novidades. Se você ainda não se inscreveu, né, você faça isso. E também não deixe de fazer os comentários sobre o que você achou do vídeo. E também peço gentilmente que divulgue o nosso canal, divulgue os nossos vídeos. Nós temos sempre aqui vídeos de sociologia, de política, de atualidades, de cinema e literatura, de metodologia científica, ok? Então, não deixe de divulgar o nosso canal para os seus amigos, para as suas amigas. Até mais.